Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui da rúbrica dos guias, não, das previsões da oficina, dos guias já fiz, esses vídeos mais curtos entre aspas, que alguns até foram algo longos. Desta vez, lá está, seguindo a onda das equipas eliminadas na primeira ronda, vamos tocar em Sacramento, Sacramento Kings, que foram a última equipa a ser, exatamente, a última equipa a ser eliminada na primeira ronda, mas já vamos falar dela aqui. E comigo, lá está, um adepto que já veio cá no ano passado também fazer aqui a previsão da off-season, Rodrigo da Bruin, também, lá está, já é conhecido para alguns que ouçam ali o Afunda 3, que é um podcast amigo também aqui do Pausa Técnica. Já podem ter ouvido ali uns episódios, não sei o que é a voz dele, que ele também lá está a participar e porque também lá está, trabalha para, digamos assim, para o 00. Rodrigo, como é que está? Está tudo bem contigo? Tá tudo bem aí, obrigado pelo convite. Vamos lá, tá tudo bem agora aí nas finais da NBA. Confesso que quando os Kings foram eliminados eu perdi bastante o interesse nesses playoffs, então foi a primeira vez que eu perdi o interesse em uma década e meia. Mas tudo ótimo, aí confiante que os Kings vão dar ainda passos importantes aí no futuro e vamos ver se umas runs mais longas aí em playoffs, vamos ver. Talvez uma final de conferência em breve, não sei. Olha, no ano passado, lá está, tu vieste cá, conversa, e isto foi o que eu te disse antes de entrarmos em direto. Isto foi, este ano foi melhor que a encomenda, não é? Tu estavas Totalmente, com aquela totalmente. coisa de, epá, playoffs por via play-in, ok, não sei o quê, depois, mas este ano, e tocando, lá está, já no primeiro tópico, já é o costume, lá está, também nos outros episódios foi, das outras equipas, Uhum. uh, rescaldo da época, lá está, é basicamente essa frase, não é? Foi uma melhor que a encomenda, era uma coisa que Foi um ninguém estava. presente mesmo. Pódio ali da conferência foi mesmo uma coisa. Tipo, eu se eu te dissesse isso há um ano atrás, tu chamavas maluco, não? Já agora. Com certeza. Eu ia pensar que eu tava num mundo paralelo ou algo assim. Mas, enfim, 48 vitórias na temporada regular. 2 jogadores no All-Star Game. Mike Brown, o técnico do ano. Também o GM Monte McNair, o GM do ano. Eu vejo os Kings ganharem prêmios assim, eu fico até meio atordoado. Parece mentira mesmo. Mas sim, a temporada, o fator dos Kings nunca terem lesões durante a temporada, ou quase lesões zero, né? O Sabonis fraturou o dedo, mas jogou com a fratura. Enfim, o Keegan Murray em dado momento também teve essa mesma fratura, mas continuou. Então isso ajudou. O sistema do Mike Brown também, muito pace, também isso, na temporada regular casou perfeitamente. Eu achei que foi bom também o GM não fez trocas na deadline, porque foi um erro que o Vlad Divac cometeu ali atrás, quando a equipe estava bem. Trocou o Shumper lá, e enfim, por picks de segunda ronda, que é a única coisa que o Divac sabia fazer. E correu, e esse ano correu, realmente foi uma temporada perfeita. Depois, nos playoffs, muita gente tinha essa impressão que os Kings seriam presa fácil, né, para os Warriors. Mais uma vez, assim como em toda a época, os Kings, enfim, mostraram que tinham realmente aquele potencial, não era uma coisa vaga ali de temporada regular. Então, o saldo é totalmente positivo. Tanto para os adeptos e até muita gente que acompanha a NBA há anos e anos, eu percebi que ficou contente, enfim, pelos Kings estarem de volta. Sim, porque lá está, era aquela equipa que, pronto, o pessoal gozava com eles, não sei o quê, mas para chegar a um ponto de tanto gozar, se quer ficar assim, tem aquele sentimento de pena, assim, pá, quando é que estes gays, pronto, já estamos fartos de estar com eles, quando é que estes gays, pá, pronto, fazem esta surpresa e depois eles fazem isto e tu ficas, uou, wow, fogo, não era preciso tanto, não era preciso tanto. Exato. Aí já começa a mudar um pouquinho o discurso, né? As outras equipas, os adeptos já começam, mas o Kings não vai chegar a lado nenhum, enfim, chegou. E é isso. Não tinha realmente como ser melhor a temporada, então. Como dá para dizer que foi a primeira vez aí em 15 anos que eu me senti não que eu me senti um adepto, porque eu nunca deixei de ser, né, um adepto dos Kings, mas foi muito diferente essa sensação de ter uma equipa na NBA, né, porque na outra década e meia aí era, enfim, passava mesmo ao lado, parecia
não sei, parecia uma equipa de league mesmo. Não acrescentava assim muita coisa à NBA, né? Uhum. Sim, lá está, foi uma época de grande sucesso da equipa. Depois, aliás, viu-se na atribuição de prémios. Mike Brown, treinador do ano, lá está, inteiramente justo. Monty McNair também foi eleito o melhor GM. Depois tivemos a questão do Sabonis e do Fox terem sido All-Star e também All-NBA, não é? Como tu disseste, Uhum. ser equipa. O Fox tinha algumas, lá está, porque o All-NBA houve ali algumas coisas que fiquei assim um bocado Jalen Brown, essas coisas todas, mas pronto. Exato. Não liguei assim muito, não liguei assim muito, mas pronto. Mas E o sim, lá está. E o Keegan Murray foi para a equipa de rookies também do ano. Exato, exato. Exato. O Keegan Murray, sim, à partida, pronto. Vamos dizer, cumpriu porque ele foi a quarta escolha, pronto, finalmente vai assim, quarta escolha, ainda por cima o Chet Holmgren ficou lesionado a época toda, ou seja, à Exato. partida, em teoria, tinha que estar lá, ou seja, a partida Exatamente. foi o terceiro melhor ou o terceiro o selecionado, digamos assim, porque Uhum. agora o Chet Holmgren, quando jogar na próxima época, ele vai ser rookie, embora ele foi draftado no ano Exato. passado. Aí, teoricamente fica entre ele e o Embi, né? Vamos ver aí como a briga de unicórnios como é que vai ser. Aí, se calhar ali o Scoot Anderson, mas depende onde ele parar. Que o Scoot Anderson pode estar aquela cena de fazer aquelas estatísticas, coisa e lá está a influenciar um bocadinho. Mas pronto, Exato. sim, mas foi uma boa época. Lá está o Keegan Murray também que tocaste. Foi ali muita gente, e nós acho que no ano passado falaste disso, na questão de se fosse para trocar ou não, ou até ficar com o jogador. E chega ao Uhum. fim, os Kings ficaram com o jogador e ele encaixou perfeitamente com a equipa. E aliás, Encaixou perfeito, sim. Ainda quebrou o recorde de lançamentos de três, não é? De um rookie, foi então também excelente. Ele ainda tem algumas lacunas no jogo, principalmente defensivamente, ali na briga pelos ressaltos, mas para um rookie chegar na NBA assim já não tem muito o que dizer. sim, lá está. Isso já era. E estamos a falar do Keegan Murray, estamos a falar de um banqueiro, por exemplo, que foi selecionado, ou Exato, seja, exato, exato. pá, é tal coisa. E ele cumpriu, e atenção, é o primeiro ano dele, e agora é evoluir, lá está. E Uhum. acho que também está numa boa equipa e num bom contexto nisso. Sobre os casos dos Kings, lá está. É um bocado como nós tocamos no podcast, mas acho que tu no Afunda também comentaste. O treinador, o Monty, não, o Mike Brown, chegou a um ponto que, como estavas a dizer, pace, pá, e basicamente o jogo era focado no ataque, era tipo a defesa, pá, é tal coisa, vamos desleixar na defesa, já que a nossa equipa nunca vai ser boa defensivamente com o Fox e Sabonis, e Uhum. vamos privilegiar claramente o ataque, e lá está, com esses dois, com os 3 pontos, lá está do Keegan Murray, com o Kevin Werther também, o Malik Monk a vir do banco, aliás, o O Malik Malik Monk Monk. saía feito um maluco do banco. Exato, o Malik Monk era daqueles jogadores que para mim eu metia naquele lote de 10 de Six Man, digamos assim. Uhum. Não era o grande favorito, digamos assim, porque aí acho que era Brogdon e o Quickly, digamos, mas ali Exato, nos até o outros, Porte estava à frente dele também, mas ele estava aí sim, para ir no sexto, sétimo, por aí, né? A exato, volta disso, exato. sim. Lá em baixo ali, estava ali no meio, a meu ver, atenção, acho que merecia estar ali nas discussões assim, lá está, no top 10. Mas lá está, foi uma época muito boa e depois dos playoffs, pronto, apanhar os Warriors, que eram os campeões, embora é como se diz, era aquele sexto classificado um bocado falso, digamos, não Um é? bocado Embora falta, sim. Os Warriors, pronto, tiveram aquela época ali um bocado atribulada, não sei o quê, mas mesmo assim os Kings não caíram de rastros. Foi Não. em 7 jogos e deram luta, basicamente. Não houve ali Uhum. jogos tipo blowouts, a equipa. Como eu te disse antes, em em que no quarto período mais vale entrar no Nemias, que já está mais resolvido, ou seja, já estava, foram sempre ali competitivos. Claro que naquele jogo 7 aquela imagem final foi tipo, mas pronto, mesmo assim, Exato. não Curiosamente, desmancha, o pior jogo é o 7, curiosamente. não Do lado dos desmancha. Kings, do lado dos Kings, né? Exato, não, mas mesmo assim é como eu digo, não desmancha a grande época, a excelente época que fizeram, porque Não, não. muita gente, e eu aí discordo, que é, os Kings estavam obrigados a ganhar o jogo 7, querem cá, sei que olha, então se fores mesmo por essa lógica, se fores mesmo por essa lógica, o jogo 7 nos últimos, agora estou a pensar, exato, incluindo com os Miami e Boston, nos últimos 14 jogos, no jogo 7 a equipa da casa só ganhou 5. Exato.
Houve 9 derrotas. Eu estava a dizer porque lá está, da última vez que eu falei disto foi quando foi o jogo 7 de Miami contra Boston. E agora lá está, era o 13º, agora com o 14º faz 9 vitórias de equipa visitante. Ou seja, e é como eu digo, o jogo 7 já não é tão, digamos assim, determinante aquela questão da equipa joga em casa, tem que ganhar isto. Não, o campeonato dos Kings está feito, foi quebrar o recorde negativo, estão nos playoffs. Mesmo que jogar em casa, ok, tudo bem, mas quem tinha a ganhar a série eram os Warriors. Aliás, os Warriors tinham Claro. que ganhar o jogo 6, não eram os Kings. Exato. Eu pensei em dizer isso agora há pouco, que o ápice dos Kings na série é vencer o jogo 6 em São Francisco. Então, depois daquilo ali, talvez até instintivamente os jogadores pensem que já fizeram até mais do que eles poderiam, né? Então, a série era dos Warriors para perderem, não dos Kings para vencerem. Então, Sim, o Warriors pode ter feito a pior época possível. Eles têm ali três jogadores do Hall da Fama, enfim, o Curry insano. Então, não, a série era dos Warriors, mas enfim, eu antes da série eu apostava em 6 jogos, então já foi além do que eu também esperava. Então, tá de bom tamanho. sim, embora houve alguma gente que foi ali naquela cena do upset, digamos, dos Kings ganharem 7 jogos, pronto, que é um bocado às vezes é normal e acontece, aliás, vê-se aqui os Miami Heat, que estão a ser um upset Pois. atrás de upsets, digamos assim. Mas sim, é como eu digo, nos playoffs, eles já estando lá, já tinham época feita. Agora, o que viesse a mar, ou seja, se eles passassem na fase seguinte apanhasse os Lakers, ou seja, enaltecia mais o enorme feito deles, o êxito deles. Lá está, ou seja, foi e é como eu digo, mesmo com esta perderam aqui na primeira ronda, perderam, mas pá, mesmo assim deram ali uma boa imagem e foi em 7 jogos. E é como eu disse há pouco, foi a última equipa a cair fora da primeira ronda. Ou seja, ainda Exato. estiveram ali, parece que não pesa. Agora, para esta off-season, digamos assim, vamos ter que tocar naquele nome. Pá, tem que ser, Rodrigo, tem que ser. Eu sei que isto fosse lá está um canal americano, sei que assim que mais, íamos falar dos outros nomes. Mas lá está, como é um canal português de Portugal, lá está, tem-se de falar do Nemias Queta, do futuro dele. Do primeiro português e até agora o único, esperamos que não seja o único, não é? Mas Esperamos. o Nemias Queta que acaba o seu contrato no Sacramento Kings, ele é restricted free agent e atualmente a equipa não pode dar mais aqueles two-way contracts que lhe deram nestas duas épocas. Agora, basicamente, para ficar com economias, tem que dar um contrato standard, digamos assim, o normal. Também há uma possibilidade, também existe sempre, de uma equipa dar-lhe um contrato, uma equipa de fora, e mesmo assim os Kings têm o poder de decisão, ou seja, de De igualar o cobrir ou contrato. não a oferta, sim. Exato. Diz assim, pá, não fazes parte dos nossos planos, vai à vontade da outra equipa, sei quê. Ou, não, vamos igualar isto e ficamos contigo. Por isso, Rodrigo, tocando no Nemias, é verdade que a época do Nemias não dá para assim, foi dominante, digamos assim, na G-League, lá Na está, G-League foi, sim. aliás, viu-se ali, vice-MVP, ou seja, ficou em segundo lugar no MVP, eleito na equipa lá está, da temporada, uma época de êxito, digamos assim, no Stockton Kings, mas na NBA assim, pronto, não jogou tanto, salvo erro que na época do rookie, mas até acho que prefiro assim. Pelo menos também acho que és dessa mesma opinião. Na Mias era jogar mais na G-League, acho que era que a malta também estava a ser um bocado. Queria, lá está, na época passada havia-se muito Nemias no banco, a não sair, a ficar ali, não sei o quê, depois não jogava na G-League. Neste ano, não, neste ano ele basicamente teve, não vou dizer full time, mas quase isso, na G-League Quase. e dominou. E isso, lá está, era o que era necessário para o Nemias, que era para evoluir, porque ele está ali sentado no banco a bater palmas Não. e a agitar toalhas e a jogar uns segundos de garbage time ou uns minutinhos, não dá para evoluir quase nada. Por isso, Rodrigo, queria saber a tua opinião, lá está, desta época, digamos assim, do Nemias já agora. Bom, eu acho que essa época foi importante para o Nemias, para ele, apesar de ser na D-League, que a gente sabe que muita gente não valoriza, mas eu acho que o Nemias ganhou valor nessa temporada. A questão maior é, os Kings estavam ali na luta pelos playoffs,
E o Neemias não teria espaço para jogar. Ele não era nem reserva do Sabonis, né? Durante a temporada, o Mike Brown o Mike Brown testou todos os postes, não sei se você se lembra, ele testou o Metu, ele Exato. testou até o Holmes em dado momento, que com algumas lesões o Holmes jogou. O Neemias teve a oportunidade dele de ser reserva do Sabonis em alguns jogos, mas o Mike Brown não ficou satisfeito com nenhum deles, e então ele continuou nessa rotação a época toda, até que ele decidiu que o Trey Lyles seria o reserva imediato do Sabonis. Mas assim, o Neemias, o que eu projeto para ele, eu acho que ele é um jogador interessante para ser um role player ali, um defensor importante no garrafão. Se você observar, apesar de ter jogado muito pouco, né, foram 5 jogos na equipa principal dos Kings, vamos dizer assim, e você olha ali por aquela estatística por 36 minutos, ele mantém a média de blocos dele ali de 2, 2,5 a volta disso. Então, é um jogador especialista nisso. Esse ano ele começou também a lançar para 3, que pode ser uma coisa, também pode abrir ali um leque importante para ele. Mas eu acho que o papel que o Neemias pode ter na NBA é esse, ser um reserva interessante ali nos playoffs, quando você precisa enfrentar um big man ali do outro lado, alguém para segurar mesmo os ressaltos, fazer um box out bem feito. Se ele conseguir ter esse tiro exterior de qualidade, então, aí na NBA de hoje em dia, que prioriza totalmente os tiros de 3, ele pode chegar mais longe. Mas eu acho que é isso, é um jogador que ganhou valor, porque ele dominou mesmo a D-League. Eu lembro que o Mark Williams dos Hornets também, quando jogava na D-League, passava por cima de todo mundo, atropelava, depois subiu para os Hornets. Eu acho que o Neemias pode ser um jogador interessante nessa linha, assim, um jogador... Ele não vai ser titular, acho isso muito difícil. Com o Sabonis é impossível, exato. É impossível. Mas eu acho que para ele, nesse momento, seria mais interessante arranjar o contrato em outra equipe, porque os Kings estão com uma outra visão totalmente. Talvez o GM enxergue o Neemias como esse reserva, mas eu não acredito. Então, para ele seria arranjar outra equipe e ver se ele consegue pelo menos essa condição de reserva, de ser importante jogar ali uns 10, 15 minutos por jogo e ver o que sai depois disso. Mas acho que nos Kings realmente não tem ali muito futuro para ele, não. O problema é que lá está, vai dependendo do que realmente o que é que os Kings querem fazer, porque depois iremos tocar na questão também da free agency, mas dos jogadores que estão free agents, e temos ali um caso, lá está, que é o Alex Lamb, que estava nestes playoffs, viu-se que está acima da hierarquia completamente, era o segundo posto, digamos assim. Mas sim, vai depender um bocado do que a economias pode evoluir, porque acho que pronto, ele vai ter agora os training camps e isso, os jogos precisam. Vai depender muito desses treinos e mesmo assim, lá está. Para isso, lá está, como digo, antes disso acontecer, tem esta questão da free agency. E não sei, eu acho que pode haver equipas interessadas e é que tal questão, é que muita gente diz, mas pode haver uma equipa que pode dar um contrato, sim, mas o contrato que ele receber de uma equipa de fora não vai ser muito alto, vai ser aquele contrato base standard mínimo, não vai ser assim por ir além, e também acho que também não vai ser um contrato assim longo, tipo 5 anos. Não, eu diria que seria de 2 anos. Sim, 2, se calhar mais um de opção, talvez. Ou talvez mais um de opção, acho que seria por aí. Sim. Que é para ver testar. E vamos ver, os Kings podem acontecer isso e eles, pronto, vamos igualar isto. Também lá está, é contrato mínimo, não há problema. Também lá está, não afeta assim o nível de cap space, a equipa não está muito má a nível de cap space. Aliás, o jogador mais bem pago é o Fox e mesmo assim não ganha balurdes, digamos assim. Exato, sim. Por isso, vamos ver como é que vai ser e a visão da equipa. E esta free vai ser muito importante, porque se os Kings foi como há 2 anos, contrata não sei quantos postes, há 2 anos era o pessoal estava à espera que o Holmes, por exemplo, saísse para, acho que era para Dallas e outro para sítio qualquer, e acabou por ficar, e depois foram buscar o Alex Lamb, não sei o quê, e tipo, ok, ficou o caminho tapado. Só aqueles de fundo de banco mesmo ali, e, enfim, que acabou por tirar o espaço do Neemias, né? Exato. E fazendo a ponto para a free agency, como eu digo, há um caso, lá está,
digamos, interessante para o contexto de Mias, que é o Alex Lamb, que é free agent, acaba o seu contrato. Foi uma época, vamos ser sinceros, um bocado complicado para o Alex Lamb, situações externas, digamos, questão da guerra, porque lá está, ele é, para quem não sabe, tem nacionalidade ucraniana, e pronto, malta sabe como é que está a questão do país dele, situação que claro que abalou completamente, porque isso também afetou a família dele, isso tudo, e abalou também lá está, a época dele desportivamente, em que os Sacramento Kings estiveram muito bem, do sentido de proteger, digamos assim, não a tipo pegar nele, olha, vais embora daqui, não sei o que, ou seja, tiveram ali e depois até nesta parte final, nestes playoffs, foi utilizado e até esteve em bom plano ali em certos jogos contra os Warriors. Rodrigo, tocando no Alex Lam, o que é que tu achas? Eu sei que para muitos portugueses é o Alex Lam, pá, vai para outro sítio. Mas o que é que tens a dizer dele, digamos assim? O que é que achas que vai ser o futuro? Será que os Kings vão dar mais ali uma renovaçãozinha para ele ficar mais uma ou duas épocas? Não sei. Não, diria que não. Ele até realmente fez jogos interessantes nos playoffs, que ele entrava ali, jogava os 10 minutos dele, conseguia uns blocos, conseguia alguns lançamentos fáceis ali da zona pintada. Mas o Len é um jogador que ele joga em outra rotação. É um poste mesmo ali é um poste datado. Ele é do jogador ali que entraria melhor nos anos 90. Ele é lento, ele é muito pesado. Então, ele tá ali para lutar pelos ressaltos mesmo e apesar de ter sido uma pique alta, né? Se eu não me engano, ele foi no draft dele, ele foi a quarta ou a quinta escolha, então é um jogador que nunca provou o que ele demonstra. Foi quinta escolha, acabei de ver aqui. É um jogador que nunca se provou, né? Nunca se pagou a aposta no Alex Len. Então acho que é um jogador que está ali na porta de saída da NBA. Eu diria que se ele não continuar nos Kings, eu não veria assim ninguém que chegasse, olha, a gente tem interesse no Alex Len. Não, acho que não. É um jogador que está ali mesmo para de repente voltar não, porque ele fez Universidade dos Estados Unidos. De repente vir para a Europa e atuar na Europa, enfim. Não vejo longo futuro assim para o Alex Len na NBA, não. É um jogador que tem o seu mérito, enfim, não está ali à toa, mas não, já foi. Sim. E agora, passando assim por outros nomes, o Lyles, que até lá está, foi outro jogador que, de certo modo, contribuiu ali, ali a vir do banco. Também é outro free agent. O que é que achas? Os Kings podem tentar ali com o jogador, tipo aquela cena de pelo preço certo, se calhar tu ficas, não é? Não, o Lyles, o salário dele era muito baixo, né? Era a volta ali de 2,5 milhões. Pelo que eu tinha lido, assim, ele teoricamente vai conseguir um aumento ali razoável, talvez dobrar esse salário. Eu acho que é um jogador que vale, é um jogador que tem o lançamento exterior, bom defensor. Quando é preciso, ele arranja confusão ali. Teve algumas confusões aí na época, então é importante ter esse jogador assim que está ali disposto a defender os companheiros, enfim. É um jogador que tem um QI até interessante de basquete. Aprendeu. Foi draftado pelos Spurs, né? Então é um jogador que tem uma rodagem interessante. Foi draftado pelos Spurs, não, ele jogou no Spurs, começou a carreira no Utah Jazz. Mas passou ali pela escola dos Spurs, então eu acho um bom jogador, esse é um jogador para ficar. Eu acho que o Alex Len, os adeptos gostam muito, por sinal, então o Len é para ficar, não é para deixar embora. Mas, claro, se alguém vier oferecer 8 ou 9 milhões no Trey Lyles, aí também não. Sim, e estamos a falar de jogadores, e agora passando aqui para a imagem até, estamos a falar de jogadores, curiosamente os jogadores free agent, não vamos tocar todos, o Nemias é o único que é restricted, o resto é tudo, ou seja, os Kings não podem ter a cena de igualar e ficar com o jogador. Pronto, passando agora para destes nomes, o mais relevante, mais importante, que é digamos, até o titular, digamos assim. Harrison Barnes. Era um nome que já nestes últimos anos foi muito falado para a questão de ser trocado, não é? Lembras-te que até no ano passado até tocámos nisso, de ele poder ser também trocado.
o que é que tu achas que pode acontecer? Achas que os Kings vão tentar chegar à mesa com ele, tentar ver se consegue mantê-lo, também lá está pelo preço certo, digamos assim, e ficar com ele, não é? Não sei. Sim, o último ano dele de contrato era 18 milhões, né? Foi um contrato que foi feito, aqueles contratos na descendente. Começou, acho que Exato. perto de 25 milhões e acabou em 18. Olha, eu vou dizer que eu não sou assim dos mais fãs do Barnes. Principalmente em playoffs. Não sei se você chegou a ver, virou até um meme assim nos Estados Unidos, que ele estava na bicicleta e tava lá, Harrison Barnes em jogo 7 de playoffs. Aí a média dele é de 5 pontos, não sei o que lá, 2 ressaltos. Sim, e depois aquele E no jogo triplo que falhou Sim, naqueles. exato. Exato. No jogo 3, acho eu, ou 4. Acho que foi o jogo 4. Os Kings poderiam ter aberto. Não será não foi no 5. Acho que foi no 5, é. Foi no 5. Os Kings poderiam ter aberto a série ali 3-1 e os Warriors 3. empataram 2-2, não foi isso? Eu acho que era. Não, acho que era no jogo 5 que eles tinham oportunidade para ganhar 3-2, exato. Ah, E exato. falhou. E depois no jogo 6, os Kings foram a Golden State, digamos assim, recuperar, digamos assim. Mas sim. Exato. Mas o Barnes, assim, ele é até um jogador inteligente em certos momentos, mas ele peca muito em playoffs. Aí no jogo 7 ele fez, sei lá, 2 pontos ou 5 pontos ou algo assim. Então, em dado momento em playoffs, ele não é um excelente defensor. Então, se o tiro exterior dele não cai, ele tá ali praticamente nulo, porque nos ressaltos ele não é bom, nunca foi. Então os Kings variavam nisso entre ele e o Keegan na posição 4, e os dois. O coitado dos Sabonis ali tinha que tentar controlar o garrafão inteiro sozinho e obviamente não conseguia. Também por culpa dele, que o Looney passou por cima dos Sabonis em diversos momentos na série. Mas o Barnes, eu vou dizer, eu acho que os Kings vão renovar por um valor aí à volta dos 15, 16 milhões, não saberia dizer quantos anos. Obviamente que os agentes dele vão pedir quantos mais anos possíveis, melhor, né? Mas acho que 2 anos, talvez, com 1 ano de opção, para um jogador que já passou dos 30, mas eu não sou fã do Barnes. O que eu tentaria era uma sign and trade, mas eu não sei também que interesse que o Barnes ainda gera ao redor da liga, né? O problema Pois, maior é esse. um sign and trade com ele, não estou a ver assim muitas equipas interessadas nisso, ou só se fosse uma É só questão se alguém quiser se de. desfazer de algum jogador, de algum Exato, contrato pior que o dele. Para mim é exato. contrato longo, talvez, não sei. E os Kings, como ainda têm ali algum cap space, ok, e se calhar ainda leves ali umas piquezinhas, segunda ronda, talvez. Epá. Exato, os Kings têm bastante, então eu diria que o ideal era tentar uma signing trade pelo Barnes, mas o interesse por ele realmente eu diria que deve ser bem baixo. Exato. Eu não renovaria, basicamente é isso. Uhum. Ok. Falando em renovações, temos de falar deles, daqui, das renovações, que os dois casos mais falados, lá está, tem a ver aqui com o Sabonis e com o David Mitchell. Estes dois casos, porque é o Sabonis, que como podem ver cá, está a entrar no seu último ano de contrato. Já o David Mitchell tem ali a questão, lá está, do seu contrato de rookie. O que é que tu achas que. Tocando no caso de Sabonis, pronto, que é o caso mais coisa. Sabonis está a ganhar lá está este contrato de 20 milhões. Ele foi selecionado à NBA, só que ele não pode, não está elegível na questão do tal o Supermax, digamos assim. Porquê? Porque ele foi trocado durante a rookie, ou seja, durante o contrato de rookie extension, ou seja, o contrato anterior, que é o que ele está a cumprir agora, ele foi truncado e isso ele não está elegível, ou seja, e ele está elegível só a ganhar os tais 140%, que antes era 120%, mas agora com este novo acordo da CBA aumentou a 140%, e isso até pode jogar a favor dos Sacramento Kings. Mas mesmo assim, Rodrigo, é tal coisa, vai ser complicado renovar com ele porque eu estou a ver o Sabonis a querer testar o mercado em 2024-25, provavelmente. Sem dúvida alguma. Se eu fosse ele, o que estaria na minha mente também era isso. Ainda mais porque se ele aceitasse essa extensão agora, né, nessa temporada, o máximo que ele poderia receber era uma extensão de 4 anos por volta de 122 milhões. Enfim, isso dá um salário inicial de 27 milhões.
Se ele esperar mais um ano, eu tenho aqui os valores. O salário dele pode começar em 42 milhões e a extensão ser de 5 anos. Então, Sim, exato. é o no-brainer que os americanos falam. O Sabonis não tem por que renovar agora, a não ser que ele queira ajudar, seria mesmo isso, ajudar a franquia a conseguir ter um pouco mais de cap space para trazer outros jogadores futuramente. Mas ninguém é maluco nessa altura da carreira de abrir mão aí de 15 milhões de dólares por ano, né? Eu acho que Claro, exato. E o fora Sabonis... ele há muitos casos, John T. Murray e muitos jogadores, Jorge Exato. Anunobies. Pois é. Que tem, O DeJounte Murray é interessante também, porque ele tem um salário muito baixo. Nessa faixa dos Sabonis aí também tem que ver o que os Hawks vão querer fazer. Sim. Mas o GM dos Kings, né, o Monte McNair já disse que, obviamente, o Sabonis é uma parte essencial no que os Kings têm feito. O Haliburton foi embora por isso, para trazer o Sabonis, para trazer alguém para o garrafão, que os Kings não tinham aquela força interior. Então, vamos dizer, os Kings dependem muito do Sabonis, então a melhor posição, quem tem a melhor posição nessa negociação aí, certamente é o Sabonis, e não os Kings. Exato. Mas, obviamente. E eu ia dizer que se tivesse a cena de elegível do Supermax, provavelmente isto já estaria resolvido. Já estaria resolvido, sem dúvida. E eu acho que eles, lá está, embora o pessoal, mas será que vale o Supermax? Estamos a falar de Sacramento Kings, não é assim uma equipa que consegue atrair grandes free agents, ou seja, não há uma equipa que faz sentido estar ali, o cap space, sei que mais. Exato. Não dá, porque é pegar nestes jogadores que têm grande valor, Sabonis e Fox, e tentar depois construir à volta deles, seja por trocas, como aconteceu, o Kevin Werther, buscar ali um jogador ali, Malik Monk, e não sei o quê, e ainda por cima eles têm... Eles na próxima época, esta off-season, eles também têm a mid-level exception, ou seja, podem buscar ali um jogador na ordem dos 12 milhões. Sim, como não está no taxpayer, o Kings tem tudo disponível para conseguir reforçar o máximo possível o plantel. E eu acho que os Kings, lá está, o que tem que fazer é ter que pagar. É pagar. Tem que pagar. Se o Sabonis quiser 50 milhões, tinha que pagar. Não tem muito o que fazer. Porque é isso. Correr o risco de perdê-lo a zero. Os Kings não querem ter essa dor de cabeça. Se tivesse essa possibilidade, eu acho que eles Monty McNair não queria. Olha, dá Supermax, ainda por cima foi à NBA com toda a justiça, a meu ver, foi toda a justiça. Tem-se pagar. Lá está, foi um dos grandes ativos e a tal troca que muita gente ficou de pé atrás do Haliburton pelo Sabonis, chega ao fim. Eu, inclusive. Chega ao fim, até foi daquelas trocas tipo win-win por agora, não é? Haliburton, Indiana ser All-Star, Sabonis também. Não é? Sabonis All-Star, sim, é incrível. Essa troca é incrível. Dá para dizer, uma das melhores trocas para as duas equipas, assim, que eu tenho memória, assim. Há muito tempo eu não vi uma troca que deu tão certo assim. Tipo, pro Indiana ainda não deu tão certo porque eles ainda não chegaram aos playoffs, mas eles vão chegar, chegar e vão ficar lá por muitos anos, com o Haliburton muitos anos. E Indiana, com esta troca, foi o que eu comentei, já no ano passado comentei, é uma equipa que já não precisa de ir ao rebuild ao fundo, tipo que já tem um franchise player, já não é preciso estar ali à procura da... Pronto, imagina, se tivesse a primeira pica, é melhor, Vitor Wembanyama, mas agora claro. Já não, mas não era preciso, não era aquela equipa que necessitasse, por exemplo, tanto como os Spurs, por exemplo. Os Spurs precisavam. Exato, os Spurs precisavam desesperadamente de talento, sim. E enquanto os Pacers já têm ali um jogador interessante, e depois tem ali jovens jogadores, Benedito Maturini, não sei o quê, e depois se calhar querem mais alguns jogadores ali das trocas que envolve Miles Turner e o DJ McConnell e Buddy Hill. É os nomes do costume, já quase assim nomes do costume daquela equipa. Exato, a única questão dos Pacers é que eu não sei se desses jogadores todos, algum deles seria uma segunda opção interessante ali para ser enfim, de um nível parecido do Haliburton. Acho que o Ben Mathurin é interessante, mas sim, mas parece... Mas aí eu também. Enfim, mas eles conseguiram um ponto, pelo menos um start ali muito importante, né? Então. Sim, mas lá está, eles têm ali cap space para esta época e depois tem esses jogadores que eu falei para trocar, que podem dar ali bons role players e não sei o quê, tem picks, se eles querem
piques que quando quiserem fazer aquele all-in podem fazer, ou seja, isso. Mas lá está, isto na altura dos Pacers irei Exato, isso é com o nosso falar. colega especialista nos Pacers, exato. Mas é isso, Sabonis, imagina, eu lembro quando o Fox renovou com os Kings, muita gente dizia, mas como assim vai dar a extensão máxima de rookie pro Fox? Que maluquice, o Fox não mostrou tudo isso. Mas é aquela história, são as franquias pequenas, você tem que gastar cada cêntimo, né? Então o Fox teve um ascendente, depois ficou em alguns anos ali num nível parecido, e esse ano deu mais um boom aí, mais um crescimento. Então é isso, a franquia tá baseada no Fox e no Sabonis, então tem que ir com eles até o final, é isso agora. E até esqueci de dizer que o Fox ganhou o Clutch, prémio de O Clutch Clutch. Play, pois é, mais um prêmio, exato. Meia dúzia de prêmios, os limpamos Kings, tudo. Os Kings, aquela sala de troféus estava cheio de pó e de repente agora. Exato, já dá para subir mais uns 6 banners lá no pavilhão. Exato. E eu enganei, porque agora reparei, enganei-me. O David Mitchell ainda não está elegível para renovar. Eu disse a ti, mas não. Ainda tem mais um ano. Ou seja, a questão da renovação. Tem mais um aninho, sim. Ainda tem mais um ano. Eu enganei-me nessa questão de. Porque eu disse, sei que é da renovação do David Mitchell, mas apesar que ele ia entrar no seu último ano de contrato de rookie, mas não. Ainda falta mais o. Ou seja, ainda vai para o terceiro e depois para o ano é que sim. Depois o quarto, exatamente. Ou seja, para o ano é que sim, é que. Quando para o ano, se fizermos isto outra vez, vamos discutir isso, a renovação do David Mitchell. Mas o David Mitchell, apesar de ele ainda não entrar na fase de extensão, é um jogador que eu acho que é para ser mantido também. Ele não tem tanto tempo de quadra, porque tem o Monk, tem o Huerter, tem o Fox, mas no tempo que ele permanece ali em quadra, ele é muito importante, né? No que ele faz de melhor, que é defender. Então, muitas vezes ele foi um dos poucos ali que conseguiu impedir o Curry de explodir ainda mais nos jogos em que ele foi marcado pelo David Mitchell. Então, é isso. Muito bem. Agora, vamos tocar num caso um bocado que para alguma gente pode não ser um jogador muito conhecido, digamos assim, que é o Vezenkov. Grande Sasha Vezenkov. Porquê que eu digo isso? Para alguns, normal, que estão ali muito focados na NBA, não conhecem o contexto da Euroliga, nem Eurobasket, essas coisas todas. Estamos a falar de Vezenkov, que foi MVP da Euroliga, para o Olympiacos, que foi à final e que até fez uma belíssima final. Foi ali discutida ali à final até o último segundo. Aquele fim de jogo foi um absurdo, meu Deus. Exatamente. Se fosse adepto do Olympiacos, eu quebrava uma televisão, quebrava alguma coisa esse dia aí. Exato. E a questão é que lá está, Vezenkov, porque é que estamos a falar dele? Porque atualmente os Sacramento Kings têm a opção de ficar, ou seja, têm as draft rights, digamos assim, draft ou seja, rights. Direitos de ir buscá-lo. A questão é que até foi durante os playoffs, salvo erro, Mike Brown esteve lá para ver o jogo do Vezenkov, também acho que esteve lá Monty McNair também, salvo erro, ou seja, e houve um crescente rumor, digamos assim, na questão na questão da provável chamada do Sacramento Kings, ou seja, de chamá-lo para vir para a equipa principal. E por isso, Rodrigo, temos de tocar nesse caso, porque Vezenkov, é verdade que é tal coisa. Eu não vou dizer que o Vezenkov vai chegar à NBA, vai partir tudo isto e vai ser All-Star e essas coisas todas. Também acho que não. Mas mesmo assim, pode ser uma boa peça e qualidade. Atenção, ele tem, porque ele na Euroliga é das maiores estrelas. Lá está, foi MVP e mesmo nesta caminhada dos playoffs ele teve realmente grandes exibições. E pá, é tal coisa. Acho que é sempre bom acrescentar de qualidade nele. E atenção, a nível de contrato também não vai ser assim uma coisa absurda, porque estamos a falar de um jogador que vem da Europa e vai pedir aí milhões aí à fartazana. Não, ele não chega, o contrato dele não chega em dígitos duplos ali, em milhões, mas de jeito algum. Era especulado aí, sei lá, 5 milhões, algo assim. Aquela biennial exception, sabe? Que acho que tá à volta de 5 milhões, talvez esse contrato. 4,5, 5. 4,5, por aí. Mas o Vezenkov, eu assisti alguns jogos dele essa época, porque eu já estava curioso para ver como é que ele jogava.
Já conhecia, mas nunca tinha visto ele jogar, confesso. Mas enfim, é um jogador que consegue criar o próprio lançamento, é bom nos ressaltos, é decisivo, que é uma coisa interessante também. No quarto ali ele chama o jogo vinha todo para ele e ele resolve, principalmente nos tiros de longa distância. Mas também tem algumas falhas assim latentes, né? Um jogador que tem o movimento lateral dele é quase uma árvore ali, ele não consegue se mexer, não defende muito bem. Mas eu acho que nesse sistema do Mike Brown ali, com os Kings fazem muitas screens fora da bola, né? O Olympiacos jogava assim muitas vezes. Aquele papel que o Huerter fazia, que o Keegan Murray fazia, o Vezenkov consegue fazer isso com tranquilidade. E na NBA, com a quadra maior, eu acho que ele vai ter ainda mais espaço para lançar de longa distância. Então, acho que é um jogador interessante. Ele não vai mudar os Kings de patamar, isso não vai. Eu acho que ele vem para ser um reserva interessante, jogar ali os seus 20 minutos, enfim, para fazer ele e o Malik Monk saindo do banco, aí seria incrível. Muita artilharia ali mesmo para os Kings. Mas é isso. Shot creation, lá está. Pá, lá está, um jogador que viu-se, lá está. E também nos jogos ele enfrentou Portugal, num jogo até decisivo. Eu assisti aqui, acho que deu na RTP, talvez? Sim, da RTP. Foi, eu assisti o jogo. E ele deu ali umas enormes dores de cabeça. E aliás, houve uma fase que, meu Deus, ele, cada lançamento que ele. E era 1 contra 5, né? Porque a Bulgária era só ele praticamente no jogo. Então era ele contra o resto. Ele nessa fase, felizmente para nós, houve. Que eu me lembro, aquele quarto período ele acalmou um bocadinho, porque se ele continuasse aí com fogo nas mãos, era muito complicado ganhar. Neste caso, nós perdemos, mas foi aquela derrota que soube a vitória, por causa da questão dos pontos, digamos assim. Eles tinham que vencer por 11 ou mais pontos, não é? Algo exato, assim. E não conseguiram, é isso. Não conseguiram. Eles ganharam, mas não foi suficiente, digamos. Exato. Muito bem. Último tópico, Rodrigo. Que tenho que falar, a questão do draft. É verdade que temos ali, como tocamos ali antes de entrar em direto, há ali uma pick dos Kings que está, prontos, que é para os Walks, digamos assim, mas não é deste ano, é para o ano 2024, mas está ali com uma proteção alta, que depois vai reduzindo uns bocadinhos para 2025 e 2026. Faz com que os Kings tenham aquelas piques congeladas, mais a 2027, por causa da questão dos anos seguidos. Ou seja, atualmente os Kings só podem trocar para o mercado de trocas a deste ano, a 2023, embora só pode trocar na noite do draft, lá está, porque a 2020 não podem trocar, lá está, 2 picks seguidas, só podem trocar depois da noite do draft, ou seja, selecionam o jogador e depois trocam, ou há um acordo assim prévio, um dia antes ou 2, em que, ok, esta pick vai para vós depois da noite do draft. Ou seja, selecionam. E depois tem a pick 2028 e a 2030, ou seja, só tem 3 picks para trocar. Achas que os Kings podem fazer qualquer coisa com essa pick, principalmente este ano, que é pick número 24? Achas que eles podem, olha, tocaste na questão do sign and trade do Barnes, podem fazer qualquer coisa ali com o Barnes, meter ali no pacote essa pick, ou achas que... Deus queira que sim. Ou achas que fazem como o ano passado, fica com ela, embora a do ano passado era bem mais valioso. Exato. Então, é um pouco difícil saber o que o GM do Kings vai fazer, mas já saíram alguns reports aqui, foi do Jake Fisher, do Yahoo, que os Kings e os Pacers são 2 equipas que estão ali no mercado em busca de trocas por essa pick. A pick dos Pacers é a 7ª pick, então é muito melhor, tem muito mais valor, mas enfim, os Kings com a pick 24, eles conseguem aí, talvez ali algum veterano interessante, algum defensor que venha ajudar ali o sistema defensivo dos Kings, que é pavoroso, em geral é pavoroso. Mas além da pick 24, os Kings ainda tem a 38, que é uma pick que pode ter algum valor. Eu acho que também daria para ser envolvida em alguma coisa. Mas o que eu diria hoje? Eu acho que os Kings ficariam com a pick se sobrasse algum jogador que eles realmente gostassem muito, que tivesse muito interesse. Eu acho que se não sobrar ninguém, se não sobrar, deixa eu ver, o Chris Murray, o irmão gêmeo do Keegan Murray, eu acho que não vai chegar até a pick 24.
Também acho que não. Vai ser ali talvez no 20, Exato. provavelmente. O Koulibaly tem crescido muito, acho que já virou um jogador de loteria, o que joga junto com o Mbanyama lá na França, do Metropolitans, é um excelente jogador, jogou muito lá para levar o Metropolitans para a final da Liga Francesa, acho que também não sobra. Talvez o Derek Lively, não sei como pronuncia o nome dele, que é um poste de Duke interessante, que é um especialista mesmo em blocos, né? Sim, exato. Talvez fosse um jogador muito interessante para os Kings, mas também difícil, né? Nos mocks ele também tá ali na 20, 19, 21. O Lively depende. Às vezes há malta que mete Alguns ali também quase. jogam mais para baixo. Exato, mete ali mesmo no final da primeira ronda, ou seja, naquelas Uhum. últimas posições. Já há outros que metem ali no top 20. Porque lá está, estamos a falar, esta zona que é onde está os Kings, a 24, é muito. Muito. Lá está, É nebulosa mesmo, né? Pegar no exemplo, Derek Whitwade, por exemplo. Derek Whitwade pode ser um gajo que surpreendentemente pode estar ali perto da lotaria, como pode estar ali no final da primeira ronda. Exato. Ou seja, Também é um jogador ou seja, muito interessante. ali pique 16 a 7, mas a malta pode desconfiar e vai caindo por aí abaixo, confiando na questão pessoalmente física. E que também Exato. não teve assim uma época por aí além de Duke, vamos ser sinceros, e vai caindo por aí abaixo até acabar lá está fechar basicamente a primeira ronda. O Um que bocado acontece em muitos anos, né? Muitas quedas assim o ano passado, vertiginosas. o Nikola Jovic, que era um jogador que até alguns era tipo, epá, este gajo vai ser top 20, e chega ao fim foi a pick 27 ou 28 dos Miami Heat, ou seja, Exato. e há Então, outros casos por aí. sim, quase todos os anos algum jogador assim despenca mesmo. Eu lembro, outro que eu lembro, mas a questão física foi um fator muito grande, foi o Michael Porter Jr. que caiu para 14, né? Mesmo Exato, ali, exato. dias antes do draft, ainda diziam que ele poderia ser o pick 4, pick 5, e no fim foi a 14. Mas é isso, eu acho que os Kings, se sobrar algum jogador que eles julgam que vai ter um impacto imediato, eu penso que o McNair seleciona, que ele é um jogador, ele é um GM que sempre busca jogadores que trazem impacto imediato. Desde o primeiro draft dele foi assim. Então a gente já sabe como é que ele pensa. Ele sempre diz que a mentalidade dele é o best player available. Não importa, é mais novo, é mais velho, não interessa. Exato. Então, vamos ver. Eu diria que o mais provável é os Kings trocarem essa pick, mas depende é sempre oportunidade, né? Vamos ver. Eu acho que lá está, e como qualquer outra equipa da NBA, seja Kings, seja por exemplo os Lakers, seja os Nets, eles vão estar ali a testar, a ligar, vão estar ali em constantes chamadas e não sei o quê, porque lá Exato. está. Nós tivemos no ano passado também uma noite de draft que houve ali trocas e não sei o quê, que de repente os Hornets cai para baixo, os Knicks ficaram sem pique, não selecionaram ninguém, tipo, de repente não selecionaram ninguém, o Oklahoma ficou com mais uma pique, ou seja, há ali coisas, pronto, que podem ali acontecer, digamos assim. E este ano também não vai ser diferente, acho que vai haver ali questões ali, pronto, e não é só a questão da terceira pick da pick número 3 dos Blazers, ou seja, não vai ser só isso, ou dos Dallas, que também é pick Essa é a 10. pick mais, eu diria que é a pick mais importante da noite, porque dependendo do que os Blazers decidirem fazer, aquilo ali vai virar uma E montanha eu vou russa. dizer uma coisa, vai depender o que os Hornets fizerem. Também. E eu acho que muita gente diz os Blazers aqui, eu acho que vai depender muito porque se o Hornets fizerem a draftar o Brandon Miller, aquilo vai agitar águas. Vai agitar agitar muitas. muito. Embora eu não concordo, já digo a minha opinião, eu escolhi o Scoot Anderson, para mim, Eu talento. também, de olhos fechados. Escute Anderson, é o maior talento desses aí. Talento e potencial. É verdade que Potencial. Brandon Miller, ok, o pessoal pode dizer é ready, sim, mas o Scoot tem potencial bem mais elevado Acho e que os tem. Hornets não podem desperdiçar a chance de Sim. ter Lamelo e Scoot Anderson, mas são Mas os a questão é Hornets. que assim, basta haver uma decisão tipo a Michael Jordan, que já estamos habituados a seja Michael Jordan assim um bocado coisa, Sim, disto mudar um bocado o draft e sim. os Blazers cai o Scoot Anderson e eles vão dar malucos a ligar, ou quem é que quer trocar já a Vai coisa, ser uma maluquice. maluquice, e pode Isso me afetar, lembra. e a questão, e pode afetar o resto do draft, pode Uhum. afetar. Uns Isso me Rockets, lembra um pouco aquele draft que os Hornets, 2 anos para trás, que os Raptors selecionaram o Scottie Barnes, ninguém esperava que eles iam no Barnes, e também já mexeu bastante. Eu acho que esse ano, fora o Embanyama,
vai ser tudo muito imprevisível, vai ser muito Pois, interessante, um dos é drafts mais interessantes. é porque de antes as coisas estavam alinhadas. A Manhã, Scoot, depois o Brandon Miller, depois Uhum. seja o Amen, seja o Cam More, aí já entrava assim um bocado de coisa, mas não fugia muito aí, não fugia muito. Agora com isto pode ser um turbilhão, porque lá está, os Rockets, se vê que o Scoot cai para a terceira pick, vão ligar imediatamente para os Blazers dizer, olha, quanto é que custa assumir um lugar? É logo, vão ligar logo, Exato, certo? exato. E fora eles, pá, vai haver outras equipas, se calhar até os meus Magic, até fala-se isso, os meus Magic podem pegar na pick 11 e juntar às 6 e tentar atacar a 3, opá. Vamos ver como é que vai ser. Talvez subir uma posição o Magic consiga. Para 3 eu já acho mais difícil. Sim, sim, para 3 já está, tinha que ser muita. Tinha que envolver jogadores e acho que os Magic Exato. já não estão interessados nisso. Mas pronto, Rodrigo, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Do meu lado, o tópico já está fechado aqui a falar dos Kings. Acho que não tem falta Acho, nada. acho que é isso. Os Kings estão com o. Enfim, estão com o processo aí bem encaminhado. A questão ainda é o que eu já dizia no ano passado, que os Kings precisavam de um 3&D, cada vez mais defesa, alguém para ali auxiliar o Sabonis. Isso não mudou. A situação, um ano depois, essa situação segue a mesma. Essa lacuna ainda não foi preenchida. Seja via draft ou via trades, esse ano não há como fugir. Alguém não vai seguir no plantel, e é preciso reforçar nesse sentido, porque os Kings muitas vezes sofrem ali com o backcourt baixo, né? Se joga o Fox junto com o Monk, os dois são baixos, os dois sofrem. O Davion Mitchell também é muito baixo, então o que é o mais alto deles é o Huerter, né? Mas também não é assim um exímio defensor. Então os Kings precisam de extremos. Se vierem 2, 3, quanto mais melhor. É o que precisa mesmo. E jogadores mais fortes mesmo, que o Kings peca muito nisso. Sim. O Vezenkov pode dar uma ajuda também nessa parte da força, que ele também não é assim Sim, exato. fraquinho, digamos assim. Não, ele é forte, sim. Sim, e lá está, como digo, eles têm ali o mid-level exception, que pode ser interessante. Podem buscar ali um jogador que entra nas características que tu falaste. E depois até, lá está, como falámos há pouco, Barnes ali numa sign and trade, podem encontrar ali qualquer coisa, mais talvez a pique deste ano, ter ali junto e encontrar ali umas peças boas, digamos, para a equipa. Vamos E ver. outra coisa que eu queria também falar, que esse ano é importante ver o que os Raptors vão fazer, porque podem surgir muitas oportunidades interessantes ali. O E Siakam, não, eu duvido que o Kings tenha as coisas suficientes para mandar jogadores suficientes pelo Siakam. Mas o e não OG é só. Anunoby acho que pode ser uma chance. Mas o Nobi vai ter muita gente atrás, esquece, vai ter Sim, muita eles gente. recusaram 3 picks, eu lembro, na deadline Não, passada. o Masai é que exigiu 3. Ele exigiu, não é? E ele é que exigiu os 3 picks. Para Ou seja, iniciar a negociação, né, basicamente. houve ali muita gente interessada, ele chegou ali. E eu acho que basicamente foi aquela estratégia de vamos, tipo, arrumar com isto o assunto. Uhum. Basicamente não foi aquela resposta de não quero trocar, mas foi isso. Foi tipo, não, dão 3 Exato, piques. E aí exatamente. ninguém ia dar 3 piques. Ainda por cima, É. as 3 piques provavelmente não pudessem ser com aquelas proteções super altas, essas coisas Uhum. todas. Exato. E foi basicamente a mensagem dele: foi tipo, não estamos interessados em trocar. E é fácil fazer, é chegar aí, dá uma exigência como essas e ninguém Exato. vai Tem que ser atrás. alguma oferta irrecusável. É o único jeito dele Exato. aceitar negociar. Então, vamos Exato. ver. Mas, e não é só nos Raptors, também há ali situações Bulls, também que é uma equipa que está ali, não tá fácil, vai ao racha, ou continua ou aquilo vai rachar de vez. Pois é, mas acho que agora eles já chegaram à conclusão que aquilo ali não vai dar em nada, né? Sim, e lá está, há ali peças de Rose, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser esta free agency. Rodrigo, então vamos despedir isto, mas antes de despedir, faz aí o plug aí ao 00, não é? Ao Funda 3, embora tu não fazes parte da equipa, digamos assim, mas és um Aham. elemento, digamos assim, né? Sim, Participas em eu part-time, não é? exato. Eu trabalho no 00, mas no site brasileiro, né, que é o ogol.com.br. Eu nem sei se eu comentei contigo, mas nós temos um site de basquete agora também, eu que cuido dele. É dentro de um site Ah, de futebol, mas tem lá a aba do site de basquete, tá lá. ok. E é isso, o site tá bem, tá correndo bem. É, é bom porque
é meu, vamos dizer assim, então eu escrevo sempre o que me interessa mais, eu escrevo, para além dos rescaldos de jogos e tal. Uhum. Então, é muito bacana. Muito bem, e lá está. E vamos também apostar aí quem vai ser o campeão dessa temporada da NBA. Queres apostar? Eu Eu pus, quero. eu já fiz isso no podcast. Denver em 7. Ok, Eu então não eu vou fui, de, eu eu não vou fui de, mal. eu vou de Miami Heat, então, em 7, pronto. Ok. Porque eu Ok. acho que muita gente esse ano em todas as séries tratava o Heat sempre como a surpresa, com a equipa que não ia chegar, e eu acho que as pessoas desmereceram o Heat muitas vezes e eles não estão mortos, nem um pouco mortos. Em vários grupos meus já disseram, depois do primeiro jogo, né, vai ser 4-0 Nuggets. Não, não vai O ser. tal overhype, ei, isto vai ser barridela. E eu sempre disse: não, Exato. não, que isto. Coisa. Não, isso E vai eu já longe tinha. ainda. E eu já e não se pode descartar o JIT e eu não vou cair nesse erro. E eu pus Uhum. Denver. É verdade que o pessoal diz: mas tu puseste Denver em 7, porra. Mas uma coisa é dizer Denver em 7, outra coisa é dizer Denver em 4 ou em 5. Tipo, Exato, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sim. Denver em 7 é no sentido. E mesmo no jogo 7, acredito que vai ser decidido até ao fim. E eu pus um bocado Denver em 7, pronto, um bocado pelo fator de qualidade individual, Jokic, e isso, que até agora, pelo que estou a ver, tem sido o melhor jogador da série, assim, que eu tenho E visto. da série e dos playoffs, talvez. Sim, e dos playoffs, sim. É, Se houvesse um MVP de playoffs, provavelmente ele ganhava, de certeza. exato. E pronto, eu fui um bocado por causa disso e também um bocado pegar na questão do fator casa, pronto, a cena de altitude, essas coisas todas, mas eu fui um Uhum. bocado Denver em 7, mas lá está, se os Miami ganhasse, eu não ficava assim surpreendido, não era Não, aquela, ui, não estava à espera disto, é que eu sei que mais, mas não. seria uma run do caraças, seria uma run que tu, há um mês e meio atrás, tu nunca dizias que Miami ia às finais. Isso Não, era certeza ninguém. absoluta. Não, Ninguém. ninguém. Aliás, pessoal, Ninguém no aí, mundo, ninguém no mundo. aí o pessoal, aí nessa altura o pessoal já dizia que os Bucks vão limpar isto em 4 ou em 5. E Pois aí é. eu até nem o julgo tanto, porque até os próprios fãs do JIT, olha, vou Aham, dizer essa, nós temos, conheces o Marcos, certo? O conheço, que, sim, sim. e A ele outra até vez fui com ele. exato, ele até próprio no play-in, quando perdeu aquele primeiro jogo ao Total Hawks e a maneira que foi, não é? Tipo, ele dizer o Capela Aham. ganha ressaltos todos, o Trae faz o que quer, o que quer. Ele até aí disse assim: pá, eu já estou à espera de ele lutaria contigo, ou seja, ele tipo, Mas o como pior, ele eu foi lembro que eu competente. participei do Afunda nessa altura, depois, no início da série com os Bucks. Os Bucks ganharam jogos até sem o Yannis, né? O jogo 1 foi sem o Yannis. Não, jogo 2, jogo Ou 2. 2, sei lá. Eu comentei com o Igor, os Bucks até sem o Yannis vencem essa série. No fim, deu no que deu, né? Exato, exato. Mas o Marcos na altura já estava no jogo contra os pós-Bulls, que era no dia seguinte, e ele já estava a pensar: vamos levar. Pá, foi um bocado de desilusão, não é? E Uhum. nos Bulls, atenção, tiveram a faltar 6 ou 7 minutos, estavam a perder o jogo por 4 ou 5 Pois pontos. é, eu acho que até 3 minutos e meio, algo assim, eles estavam atrás ainda. Foi Sim, mais ainda longe ainda, estavam. isso foi Sim, mais sim, longe. sim, exato, exato. Mas, ou seja, aquilo, pá, ficou ali muito tremido e agora chega ao final, estou na final e estão vivos. Estão atualmente. Vivíssimo, sim. Estamos aqui a gravar atualmente, lá está, estamos a gravar aqui a segunda-feira ao final da tarde, está 1-1. Muito É bem, isso. Roberto não, Rodrigo. Vamos Rodrigo, embora? vamos Desculpa nessa, lá. vamos nessa. Nada, Vamos nada. embora então. Agradecer aqui à malta que lá está, não, vai ver isto. Sigam as nossas redes sociais, Twitter, Instagram. Também subscrevam aqui o canal, comentem também. Lá está, tem a caixa de comentários para comentar à vontade. E vejam o restante conteúdo que temos aqui no canal de YouTube. Também sigam na Twitch, onde aqui, tanto no YouTube como na Twitch fazemos os nossos live podcasts. E dessa questão dos podcasts, se preferirem na questão de áudio, lá está, temos a Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify, essas plataformas de áudio. E também, lá está, sigam também o Afunda 3, lá está os podcasts do Igor. A malta já sabe que eles já costumam vir cá muitas vezes. A malta, não só o Igor, o Francisco já veio cá, o Chico já veio cá, no OKC, já veio cá. Do QC, aham. Já falou aqui do OKC e não só, também o Vasco também já veio cá, mas foi a questão da Liga Betclic, do nosso campeonato, Uhum. também já vieram cá, ou seja, é Tá malta. a tropa toda, então. Exato, já é um podcast. Até o Miguel, olha, o Miguel Amaral já veio cá falar da Euroliga também. Muito bom, É, não sabia, não. O Miguel não é, sabia. o Miguel é grande fã da Euroliga. Então, se Aham. falaste de vez em quando, ele vinha aqui traçar 1500 elogios. Se quiseres, posso falar com ele. Se queres Pois é, mais informações, amanhã eu vou citar o Vezenkov com ele, então.
Fala com ele sobre o Vezekov, que ele aí vai dar-te mais informações que eu, porque ele lá está, acompanha muito a Euroliga. Mas pronto, grande abraço a todos e amanhã será vai ser a próxima equipa, qual seja? Às vezes me falha a memória. Próxima equipa é Timberwolves, exato. Próxima equipa é Timberwolves, depois é Memphis, ou seja, vai continuar equipas de primeira ronda. Timberwolves, Memphis, Cavs, ou seja, e por aí fora. Grande abraço.